Então vamos lá, esse exercício aqui, eu já fiz aqui também o desenho para você, né? Ele fala assim, que uma pessoa do nível do solo observa o ponto mais alto de uma torre, então isso aqui representa a torre para nós, tá? Sob um ângulo de 30 graus. Aí fala assim, ó, se essa pessoa caminhar 40 metros em direção à torre, então a pessoa estava posicionada aqui, ela vai andar 40 metros e vai se posicionar aqui, ó. Tá? Ela vai observar agora o topo da torre sob um ângulo de 45 graus. E aí ele vai falar para você, ele vem com a pergunta que é a altura da torre. Qual que é a altura da torre aproximada ali, tá bom? Então esse é o problema que ele te traz, já está montadinho. E como o exercício anterior, eu quero que você observe que aqui a gente também tem a formação de 3 triângulos. Ó. Eu tenho o triângulo total, que é um triângulo retângulo. Eu tenho esse triângulozinho aqui, que é um triângulo retângulo. E eu tenho esse terceiro triângulo, e esse aqui não é um triângulo retângulo. E qual que é a diferença desse problema para o outro que a gente viu? É que o valor numérico, ó, ele pertence ao triângulo que não é triângulo retângulo. Então, você vai ter que fazer ele da mesma maneira que eu fiz lá no início desse conteúdo, quando eu mandei para você, onde a gente trabalhou com um sistema de equação. Vou montar com você aqui. Por quê? Porque ó, o valor numérico ele não pertence a um triângulo retângulo. Então, para mim determinar esses valores, eu preciso ter um valor no triângulo retângulo. Tá bom? Então, aqui vale 40. Ó, esse pedacinho que eu não sei, a gente vai chamar de y. Tá? E aí, eu vou ter que trabalhar com a tangente de 30 e a tangente de 45, porque elas associam o cateto oposto e o cateto adjacente, que é uma parte que eu tenho esse valor numérico, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu trabalho lá, então, gente? A tangente de 30 graus, que é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. Vamos lá. E eu vou trabalhar também com a tangente de 45, que é igual cateto oposto pelo cateto adjacente. Vamos começar a substituir isso aqui. Ó. Tangente de 30 graus. Raiz de 3 sobre 3, que é igual cateto oposto, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é o quê? Que é a soma desses dois pedaços. Então, é 40 mais y. Tá? E aí eu tenho tangente de 45. Qual que é a tangente de 45? É 1, que é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é y. E aí você vai ver que aqui, na hora que a gente multiplica isso aqui cruzado, o que vai acontecer para mim? Vai ficar fácil de eu resolver. Porque 1 vezes y é y, 1 vezes x é x. Então, eu vou ter no meu exercício que y é igual a x. E eu nem precisaria ter feito isso aqui. Eu fiz porque se aqui tivesse um ângulo de 30 graus, perdão, de 60 graus, você ia proceder dessa maneira. E aí você ia encontrar um valor para o y ou para o x e você substituiria nessa equação para conseguir resolver. Nesse caso, por que deu y igual a x? Gente, porque esse triângulo que eu tenho aqui, ó, ele é um triângulo retângulo isósceles. Porque se esse ângulo vale 45, o meu ângulo lá em cima vale 45 também. E aí, se os dois ângulos são iguais, os meus dois catetos também vão ser iguais. Por isso que aqui vale x, eu já poderia ter colocado direto x aqui, tá bom? Porque se os ângulos são iguais, os catetos aqui também são iguais. Beleza? Então, tendo que y é igual a x, ficou fácil para fazer a substituição aqui, ó. Porque a gente vai ter o quê? Que raiz de 3 sobre 3 ó, é igual. Eu posso trocar tanto o x por y quanto o y por x. Né? Vamos trabalhar aqui ó, com manter o x lá. Então, x sobre 40. Então, ao invés de usar mais y, eu vou usar mais x. Ó, porque isso vai me dar o quê? Ele me dá uma equaçãozinha aqui só com x. E aí a gente consegue resolver. Bom? E aí como que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 3 vezes x. 3x, que é igual 40 vezes raiz de 3. 40 raiz de 3, beleza? X vezes raiz de 3 dá mais x raiz de 3 aqui, ok? E aí, vamos lá.
Vou levar aqui para cima para mim continuar resolvendo com você. Repara que esse exercício ele não te deu um valor para a raiz de 3, tá? A gente não vai trabalhar ali por enquanto com 1,7. Você poderia fazer isso aqui, mas eu vou resolver ele com você de outra maneira. Eu vou ter isso aqui, ó, que 3x, aí menos x raiz de 3 é igual a 40 raiz de 3. Olha lá, ó. Tudo bem? Então, eu separei x com x e número sozinho com número sozinho. Aqui, galera, lembra que o meu objetivo é descobrir o valor do x. Então, ó, repare que eu tenho x e x. Eu vou colocar esse x em evidência. Então, eu vou ter isso aqui, ó, x que multiplica x vezes quanto que vai dar 3x? Vezes 3. Menos raiz de 3, que é igual a 40 raiz de 3. Olha lá. Caminhando com o exercício aqui. Então, eu tenho que esse x, ele é igual a 40 raiz de 3, que divide o quê? O 3 menos raiz de 3 que está multiplicando, vai passar para lá o quê? Dividindo. 3 menos raiz de 3. Então, eu dei um valor para o meu x, tá? Agora aqui, se fosse um exercício que você pode usar a calculadora, o que, que você faz? Você faz na calculadora essa raiz de 3 por um valor aproximado de 1,73 e já vai te dar a resposta. Eu vou resolver ele com você de outra maneira, tá? Eu vou fazer o quê? Ó? O que a gente sabe que não pode acontecer aqui? A raiz fica embaixo, então eu vou racionalizar isso aqui com vocês. Então, a gente tem lá ó, 40 raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Eu vou até aproveitar o que a gente já viu lá de aulas anteriores. Então, para eliminar essa raiz, ó, como são dois termos, a gente multiplica por tudo que está embaixo, porém invertendo esse sinal. Então, vai ser 3 mais raiz de 3 dos dois lados lá. Ó. E aí eu vou ter isso aqui. Ó. 40 raiz de 3 que multiplica 3 vai dar quantos? Vai dar 40 vezes 3, 120 raiz de 3. Menos 40 raiz de 3, perdão, mais aqui, gente. 40 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 40 raiz de 9. Tudo isso está sobre 3 menos raiz de 3, 3 mais raiz de 3. Como que eu resolvo isso aqui? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Vai ficar assim para mim. E aí eu vou ter lá 120 raiz de 3 mais 40 raiz de 9. Que vai sobrar para mim isso aqui, ó, 120 raiz de 3 mais 40 que multiplica a raiz de 9, que é 3. Tudo isso dividido por 9 menos 3, 6 aqui. Ok? Então, eu vou ter lá em cima 120 raiz de 3 mais 120 dividido por 6. Olha lá que bonitinho que está ficando. 120 dividido por 6, 120 raiz de 3 e 120 dividido por 6. A gente pode simplificar as duas continhas aqui. Então, 120 dividido por 6, isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar 20 raiz de 3 mais 20. Essa vai ser a minha resposta, tá? Então, isso aqui representa o quê? Voltando para lá, representa o valor do meu x. Ó. Então, eu tenho que esse x ele é igual a 20 raiz de 3 mais 20. Aí você vai falar assim, professor, não tem essa resposta lá. Não tem, tá bom? Mas em muitos exercícios desse aqui, você ia encontrar a resposta dessa maneira aqui. Então, você ia ter ainda que o x é igual a 20, que multiplica 1, ou perdão, aqui o raiz de 3 primeiro, né? Mais 1, com o fator comum em evidência. Então, é provável que em alguns exercícios você encontrar a resposta dessa maneira. O que não é o caso no nosso, né? Porque ele está me dando lá. Então, para mim chegar na resposta, eu vou aproximar isso aqui. Ó. Raiz de 3 eu vou usar 1,7. Então, vai ficar 20 vezes 1,7 mais 20. 20 vezes 1,7, 34. Tá? 34 mais 20 vai dar 54 metros. Tá? Então, essa é a altura aproximada. Aí você vai falar assim, não tem 54 lá, né? Não, mas a resposta mais próxima é o 54,6, que é a letra C.
porque daí ele trabalhou com 1,73 aqui, ó, e deu 34,6, tá bom? Então, esse exercício aqui, ó, ia ficar 54,6 metros. Lógico que a maneira mais fácil de você resolver ele, gente, era fazendo o quê? Era já substituindo raiz de 3 aqui, ó, tá? Não tem problema algum, troca por 1,73 ou 1,7, ia multiplicar e dividir aqui, ia chegar nessa resposta aqui também, que é o 54,6. Mas o que acontece? Em alguns casos, ele não vai trazer isso, ele vai chegar aqui, ó. Tá? E se na alternativa tivesse com o fator comum destacado e mantendo a raiz de 3, era dessa maneira que você ia proceder na resolução, tá bom? Então você pode parar o vídeo, copiar isso aqui no seu caderno e na sequência você pausa de novo e copie isso aqui, que foi o quê? Que foi a parte que a gente resolveu para racionalizar isso aqui. Valeu? Vamos para o próximo.